Bom, boa tarde. Vamos começar mais um encontro aqui do Abduzir 4.0 e hoje vamos falar de diagramas. É um pouco do assunto, mas é de grande importância, né? Então, diagramas a gente precisa para analisar, né, algo que a gente queira, para construir algo que a gente queira, para desenvolver alguma coisa. Então, a gente precisa, né, a necessidade da gente fazer um desenho, fazer um diagrama de algo que a gente queira criar, ou desenvolver, ou analisar. Então, praticamente, o diagrama, você pode fazer uma representação gráfica, né, de certos fatos, fenômenos, relações científicas e sociais ou econômicas, né, ou mecânicas, por meio de figuras, enfim, igual a gente disse aqui, na hora que a gente for, né, desenvolver algo, a gente faz um diagrama ou um desenho de um sistema, ou um desenho de um produto, ou um desenho, um diagrama, ou um gráfico de alguma coisa que a gente quer medir, enfim, ou um esquema, né? Um esquema eletrônico ou um esquema elétrico. Então, é de muita importância a gente ter quando a gente for fazer o nosso protótipo, né? A gente fazer o diagrama dele, a ligação, para a gente também evitar erro, né? Caso a gente queira fazer toda uma estruturação, uma ligação eletrônica, seja ela digital, né? Num circuito digital, né? E a necessidade de fazer esse diagrama para também evitar erros, porque aí acaba gerando custo para a gente, né? Se a gente desenvolver um protótipo de algum dispositivo, aí a gente tem ele em mente, tem ele na mente, visualiza, a gente imagina, mas se a gente não botar ele num diagrama, ou num desenho, ou no esquemático, a gente pode cometer erros. E existe vários tipos para você desenvolver, né, os diagramas. Então, na aula passada, a gente falou, né, do diagrama de bloco, de algoritmo, né? Aí a gente vê esse diagrama de bloco na linguagem Portugal, para a gente escrever, né, uma mensagem na tela. Aí a gente tem ela como o diagrama de bloco, mostrando em linguagem C, né, que a gente vai estar falando muito e falou na aula passada sobre a linguagem C. E daqui para frente também a gente vai ver um pouco dela também. Então a gente pode também desenvolver o diagrama de bloco do seu algoritmo, como a gente disse na aula passada, no encontro passado. E também a gente tem o diagrama de circuito, né? Aí eu fiz esse exemplo do circuito de um telégrafo, né? E esse circuito, né? A gente tem ele em esquemático elétrico, né? E a gente também, poxa, aí como é que eu vou analisar esse efeito, esse fenômeno desse circuito do telégrafo? Através do gráfico. Então, a gente tem o diagrama desse sistema, a resposta desse sistema, como ele ele funciona, né? A nível de gráfico, né? A gente vê aí que nesse gráfico aqui embaixo, a tensão da bateria, né? E ao longo do tempo, como a geral do pulso do sistema de telégrafo. Então, esse diagrama de tempo, né, nos ajuda a descrever a operação detalhada né, quase que é um sistema, né, baseado no sistema digital, né, que a gente vê essa onda quadrada aqui, dos pulsos do telégrafo. Então, aí, nessa transição, né, entre o nível, né, de baixa tensão, que é o 0,
quando a chave é solta, né? E o nível de alta tensão, quando a chave é pressionada, aí fecha o circuito, você gera um pulso. Então, esse é um dos exemplos de um diagrama que você pode ajudar a fazer análise de um sistema, né, ou de um circuito. Aí você pode separar em vários tipos de diagrama, né? Aqui o diagrama eletrônico ou circuito elétrico, né? Que a gente está demonstrando aqui, e ver como ele dá a resposta desse sistema como nesse diagrama aqui de gráfico, né? Que ajuda a descrever a operação desse sistema aqui. Outro tipo de diagrama também, a gente tem, né? Como o Fernando deu na aula passada, que passou aí sobre circuito lógico, né? Então, a gente tem um diagrama também de circuito integrado, que quando você for montar o seu protótipo, o seu circuito eletrônico, o seu circuito digital, você também consegue ter no datasheet, né, do componente que você vai utilizar no seu projeto, você vai ter esse diagrama baseado nesse componente. No caso aqui, foi feito nesse circuito, né, de porta-end, né? Então, você vê que tem o diagrama do circuito integrado. E aqui você tem o diagrama do seu projeto, onde você faz a interligação eletrônica, ligação eletrônica, onde você vê também, você pode fazer a análise de como vai se comportar esse circuito. Ou seja, está utilizando um circuito integrado de porta-end, né? E você pode analisar através dos blocos lógicos, né? A tabela verdade de como esse circuito vai se comportar. Você vê que quando você utiliza a porta-end, você tem duas entradas, né? Que é a A e B, vamos dizer aqui que é a A e B, 1 e 2, né? Você tem a tabela verdade. Então, como esse circuito vai... Quando que esse LED vai ser aceso? Quando as duas chaves tiverem 1. Então, quando você apertar simultaneamente essas duas chaves, o nosso LED vai estar aceso. Se você apertar uma, não acende, apertar outra, tanto uma quanto a outra, você consultando a tabela verdade, você vai ter que, quando tiver as duas chaves não tiverem pressionada, que é o 0, né? Você não vai ter a saída, não vai acender o LED. Quando tiver a chave A que não tiver apertada, mas a B for apertada, mesmo assim você não vai acender o LED. E quando você tiver a chave 1 apertada e o B não tiver acionada, você também não vai acender o LED. Então você precisa dos dois dispositivos, que é essa botoeira aqui, né? Os botões acionados. Ou seja, esse diagrama, tanto quanto o circuito do circuito integrado, o diagrama do circuito integrado te ajuda a visualizar como você vai montar o seu projeto. Então, esse já é um outro tipo de diagrama. Mais à frente, você também, quando for um sistema mais complexo, você também tem um diagrama do sistema de controle, onde você tem a entrada de set point, né, a temperatura que você deseja, né, onde o usuário, né, aciona os botões para ter o valor de temperatura. Esse processo, do sistema vai ser processado os componentes, né, do processador digital, e esse comando que foi dado vai ser convertido em digital para analógica, para você aquecer esse ambiente de estufa, ou seja, um forno, que você vai ter esse ambiente de temperatura controlada. Então, esse esquemático aqui, esse diagrama também te ajuda a visualizar como
você vai desenvolver um protótipo ou um sistema ou um dispositivo, no caso nesse caso aqui, um sistema de controle de temperatura. Te ajuda a visualizar o que você vai precisar e como você vai executar esse sistema. Então, aí você tem esse comando para gerar o aquecimento do forno ou do ambiente, que vai ser controlada a temperatura. Você mede essa temperatura, e você vai ter novamente a conversão digital analógico para ser processada. Então, esse é o diagrama que te ajuda também a você visualizar o seu projeto, visualizar um circuito, analisar um sistema. Esse é um dos exemplos também. Aqui também você vê, né, que a gente vai trabalhar aí com Arduino, outro tipo de diagrama. Mais para frente aí a gente vai ver, né, a parte de Arduino. Então, aqui é o diagrama eletrônico do Arduino, né? Você vê que tem o chip aqui do Mega, né? Atmega aqui do microcontrolador. Então, você vê ele aqui no esquemático. E as portas, né, de entradas, que você vai fazer a conexão dos seus sinais a serem tratados, a serem medidos e controlados. Então, você vê, ó, que o esquemático ajuda você a visualizar onde você vai conectar, né, o seu projeto, né? No caso, isso aqui é um kit, né, de desenvolvimento todo, mas você também pode gravar o programa no microcontrolador e desenvolver um projeto sem ter o kit Arduino. Você pode pegar o microcontrolador por si só, ter um gravador, né, um gravador para o chip, né, um microcontrolador, e você fazer um circuito dedicado só para um circuito único para o seu projeto. Aí também a gente viu, né, que o diagrama de bloco ele ajuda você também. Aqui também tem um programinha do Arduino que vai vir para frente. Aí você vê que tem o diagrama elétrico do Arduino aqui, né? Um bloquinho aqui, o que esse circuito, como ele vai trabalhar. Você vê o Arduino aqui ligado no protoboard e a gente consegue visualizar, né? Te dá uma visão de como vai ser ligado. E aqui você tem o diagrama de bloco, conforme a gente viu na aula passada, onde você vai inicializar, né, o programa do Arduino, vai configurar o modo de operação no pino 2 aqui, né? E você vai programar conforme essa estruturação aqui, aqui essa função loop, né? Que aqui vai dizer que como o seu programa vai executar dentro desse dispositivo, ou seja, ele vai fazer esse LED acender e apagar a cada 1 segundo. Então, o diagrama de bloco ele te ajuda a visualizar como o seu programa vai funcionar e como o seu circuito eletrônico ou elétrico vai funcionar. Aqui, como eu tinha falado, você também pode utilizar o chip do microcontrolador separado. Você grava o programa no seu chip, tem um gravador para você gravar o seu programa, como foi feito, e aqui você faz a interligação num circuito simples eletrônico. Então, você fazendo esse diagrama te ajuda a visualizar como você vai utilizar esse dispositivo, esse chip. Então, basicamente, não tinha muita coisa para falar sobre diagramas, né? Então, a gente é bom ter e desenvolver o diagrama do seu projeto para ter melhor visualização, né?
basicamente é isso aí. Se alguém quiser acrescentar, falar mais alguma coisa, tá aberto aí. Eu não sei se eu estou escutando todo mundo. É isso aí, gente. O que eu tinha para passar sobre o diagrama, isso ajuda muito a gente visualizar o projeto, como vai ser feito, como vai ser desenvolvido, e ajuda também a gente a não cometer erros na hora de for interligar, no caso, parte eletrônica, parte elétrica, a gente acaba não lembrando muito das coisas e acaba para evitar erro ou danificar alguma coisa. Então, o diagrama ele acaba nos ajudando a visualizar um projeto, um sistema, analisar, né, como ele vai se comportar. Então, agradeço aí a participação de todos. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Eu estava dando treinamento aqui no Zoom. Pode falar? Fala aí, João. Primeiro, espera um pouquinho.